Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 130. Todos acharam então? Salmo 130. Assim diz a palavra do Senhor: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam atentos, alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar, meus irmãos. Poderoso, soberano Deus, Pai amado, como acabamos de cantar, só Tu, Senhor, és santo, santo, todo-poderoso. E nesse momento, Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos, Pai, pedir a ajuda do Teu Espírito Santo para que nos dê, Pai, entendimento, para que nos dê compreensão, Pai, daquilo que Tu tens para nos falar no dia de hoje. Que possamos nos regozijar, Pai, na Tua voz, na Tua palavra, que possamos, Pai, sair daqui edificados, que possamos, Pai, sair principalmente alegres pela Tua glória, Pai, que só Tu é merecedor de toda a glória, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja com todos aqui presentes e nos ajudando, Pai, a compreender o que Tu tens a falar para todos nós. É o que te pedimos, Pai, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, apesar de ele ter poucos versículos, ele tem uma riqueza muito grande de edificação para nós. Eu queria começar com uma frase de um escritor que já morreu, faleceu faz pouco tempo, chamado Jerry Bridges. Ele é um escritor cristão, claro, e ele diz assim, num dos seus escritos: seu pior dia nunca é tão ruim a ponto de você estar fora do alcance da graça de Deus, e seus melhores dias nunca serão tão bons que você esteja além da necessidade da graça de Deus. Que frase, né, meus irmãos? Aqui praticamente está resumido todo o Evangelho. O que ele quer dizer aqui? Nós somos dependentes do Senhor, nós somos dependentes de Sua graça, e não há nenhum problema maior do que a graça do Senhor. E nada aqui nesse mundo, para aquelas pessoas que estão satisfeitas com esse mundo, nada é tão bom que nós não precisamos ainda assim da graça do Senhor. Eu citei esse texto aqui porque nós vamos, ao longo da nossa exposição, lembrar dele, tá? O Salmo 130, ele é um dos salmos de romagem, isto é uma coleção de salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Ele foi escrito para eles serem entoados pelos peregrinos de Israel a caminho do Monte Sião, em Jerusalém. Qual o objetivo dessa caminhada? Para adorar no templo. Romagem significa uma peregrinação, uma caminhada com o objetivo de visitar um lugar religioso. Então estes salmos, eles são agrupados, como eu falei, do 120 ao 134, ele tem uma função específica, para nos instruir durante essa caminhada. A gente já pode até trazer uma aplicação aqui para nós, Quem são os peregrinos hoje, que vão a caminho de Jerusalém? Qual é a nossa Jerusalém hoje? A Jerusalém celeste, Que nós vamos falar muito dela daqui a pouco. Mas ele tem um objetivo, essa coleção, de
mostrar como nós devemos nos comportar diante das mais diversas situações, sejam elas situações de angústia, de adversidade, até mesmo de esperança, de tristeza, de alegria, qualquer tipo de situação que os peregrinos podiam estar passando naquele momento. Essa coleção de salmos, ela era especificamente para instruir para qualquer uma delas, né? Então, como eu falei, né? Nós temos que nos lembrar que nós somos romeiros, a caminho do nosso lar celeste. Então, com certeza, se nós somos os romeiros do dia de hoje, esse salmo, ele com certeza, ele é aplicável para nós nos nossos dias. Agora, especificamente, esse Salmo 130, ele também é considerado um dos salmos penitenciais, né? O que são os salmos penitenciais? São aquele onde o autor, ele derrama o seu coração diante de Deus. Nós já fizemos várias leituras hoje aqui, já cantamos vários hinos, onde o autor está o quê? Se derramando diante do Senhor Deus, buscando a presença do Senhor Deus, né? Pois ele está quebrantado, ele encontra-se arrependido e quer o perdão de Deus. Então, esse Salmo 130, ele expressa toda a tristeza do seu coração, a busca pela misericórdia do Senhor Deus. A título de curiosidade, são 7 os salmos considerados penitenciais. É o Salmo número 6, o 32, o 31, o 38, aliás, o 51, que nós lemos aqui algumas passagens dele, o 102, o 143, e esse que vamos meditar um pouco nele, que é o 130. Falando especificamente agora do Salmo 130, nós não sabemos, aliás, eu preciso citar aqui uma referência, né? Eu costumo muito fazer pesquisa, né, quando a gente tem essa oportunidade de expor a palavra do Senhor Deus, mas eu sempre me guio por uma estrutura fixa e depois eu só faço algumas modificações, né? Então, para esse caso aqui, eu estou usando um livro chamado Caminhos da Fé, do autor chamado Augusto Nicodemos. Ele tem um livro só sobre esses salmos de romagem, vale a pena vocês lerem, tá? Então foi de lá que eu tirei a estrutura dessa exposição, apesar de eu ter feito algumas modificações. Então nós não sabemos o autor e nem a real situação do que aconteceu com esse salmista aqui, né? A gente não sabe, mas ele está passando por uma tribulação, né? Ele está passando por uma tribulação e a sua alma busca a Deus de onde? Lá do fundo do poço. Ele começa dizendo das profundezas, né? Ele procura a Deus por perdão. Então o salmo ele começa, o autor na profundidade da sua angústia, procura a Deus e ele vai sair de lá, né, exortado a falar aos seus companheiros que só o Senhor pode ser procurado nesses momentos de angústia, né? Então, o tema que a gente preparou para essa exposição, ele se chama assim, a esperança que vem do Senhor. Esse é o nosso tema de hoje. E eu vou começar com uma frase de João Calvino. Vou citar muitos autores aqui, tá? João Calvino, ele diz assim, ninguém pode lançar-se, olha só, a gente falou lá no início da graça de Deus, né? João Calvino diz assim, ninguém pode lançar-se à graça de Deus sem antes afundar no conhecimento da própria miséria. Olha aí, a gente já pode aqui dar uma entendida no início do Salmo, quando o autor diz das profundezas, né? Clamo a ti, Senhor. Então aqui já se percebe as profundidades do que Calvino está dizendo. Esse autor, ele afundou aonde? No conhecimento da sua miséria. É preciso nós reconhecermos, meus irmãos, que nós não somos nada. E a gente vai falar muito disso aqui, para poder a gente usufruir, digamos assim, né, essa graça de Deus. Ou para resolver um problema, ou para manter-se diante dele, né? Então, é exatamente isso que nós vimos aqui nesse salmo. Ele começa no profundo abismo da alma humana, mas ele termina na altura infinita da graça divina. Então, a gente pode dizer que esse salmo, ele reflete duas coisas. Primeiro,
ele é o espelho do coração humano. O coração humano, como todos nós sabemos, ele é enganoso, né? Ele é miserável. Então esse salmo ele representa o espelho do coração humano, mas ele também retrata o quê? A fidelidade de Deus, as promessas que o Senhor Deus tem na sua palavra, a aliança que o Senhor Deus fez com o seu povo. Ele vai ser fiel aqui para esse salmista, assim como ele vem sendo fiel para conosco, e vai ser fiel até o fim dos dias, se assim ele permitir, né? Então, meus irmãos, nos nossos dias, vamos para a nossa realidade, né? O que nós temos hoje nos nossos dias? Estamos carregados de ansiedade, não é verdade? Quem não é ansioso aqui? Aqui um que vos fala, né? Esgotamento emocional, a doença do século, né? É o esgotamento emocional, é a doença da mente, né? Estamos com excesso desse tipo de problemas agora, né? Superficialidade. Fazemos as coisas com tanta superficialidade, mais por fazer do que por acreditar, não é verdade? Culpa, às vezes culpa mal resolvidas, né, que nós temos. Então esse salmo, ele nos lembra que o caminho para Deus, ele não passa pela autossuficiência. Eu acredito que todos aqui sabem o que é autossuficiência, né? É exatamente o contrário da miséria, né? Se você acha que não é miserável, então você pensa que é autossuficiente, né? Então não adianta você achar que você tem condições de por si só resolver alguma coisa que você não tem. Todos nós somos dependentes de quê? Da graça do Senhor Deus. Até os ímpios são dependentes da graça do Senhor, né? Porque nós temos dois tipos de graça, né? A graça comum e a graça salvadora. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso também. Então esse salmo, para a gente começar a refletir, que até agora foi só a introdução e eu já gastei 15 minutos aqui. Aliás, me disseram que eu podia ir até as 8, então eu estou despreocupado com o tempo, né? Nós podemos observar nesse salmo aqui, nós vamos dividir ele em quatro etapas, tá? O versículo 1 e 2, é a parte que a gente vai chamar de a oração do salmista. O salmista, nos versículos 1 e 2, ele fez uma oração. Nos versículos 3 e 4, ainda continuando a sua oração, mas ele vai usar uns argumentos para com Deus, para poder convencer Deus do que ele está querendo, né? A terceira etapa, então, é a espera. Vai começar a entrar no nosso tema, né? Só que essa espera é a espera do salmista pela resposta de Deus. Isso vai estar lá no versículo 5 e 6. E, finalmente, o grande objetivo da exposição é os versos 7 e 8, onde o autor aqui, ele está falando sobre a esperança para o povo de Deus. Então nós vamos ver esses 4 tópicos, tá? A oração, o argumento, a espera pela resposta e a esperança para o povo de Deus. Vamos começar então com versos 1 e 2. Vamos ler todos juntos os versos 1 e 2 apenas do Salmo 130? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Primeira pergunta que eu faço aqui: o que motivou o salmista a orar, né? Por que ele começa esse salmo orando a Deus? Porque ele está orando, olha, das profundezas clamo a ti, Senhor. Isso é uma oração. O que motivou ele? Exatamente o estado em que ele se encontra. Ele está lá na profundeza. E aí, lá dessa profundeza, quem é que está no coração dele? O Senhor Deus. Então é isso que motivou ele a orar. Ele clama das profundezas. A expressão das profundezas, dentro do livro de Salmos, ela descreve uma situação crítica, tá? Então toda vez que vocês virem essa expressão das profundezas, quer dizer que é algo grave, né? É um perigo, é uma calamidade, ou é uma angústia muito profunda. Então esse autor aqui realmente, ele está passando por algo assim, digamos, fora do normal. Por isso que ele está clamando das profundezas. Ele estava em profundo desespero. Essa era a situação em que ele se encontrava. A sua alma estava turbada. Ele se sentia nas profundezas, lançado
de diante de Deus, que foi a oração que o nosso irmão presbítero Nazias fez aqui, né? Para a gente jamais desejar sair da presença de Deus, né? E esse autor estava se sentindo assim. Ele perdeu, olha, isso aqui é importante, hein? Ele perdeu com o seu pecado, olha, a alegria da salvação. Por que a gente pode concluir que com esse pecado dele, com esse problema que ele está passando, essa amargura, essa angústia que está levando ele para essa situação crítica, por que a gente pode afirmar que ele perdeu a alegria da salvação, mas que ele não perdeu a salvação? Porque ele ainda está clamando por quem? Por Deus. Se ele está procurando a Deus, significa o quê? Que ele ainda acredita em Deus, senão ele não clamava por Deus. Então aqui, que nem nós lemos no Salmo 51, no verso 12, quando Davi diz: restitui-me, Senhor, a alegria da minha salvação. Davi pecou, Davi estava triste, mas ele não perdeu a sua salvação. Igualmente esse autor aqui, ele ainda está clamando por Deus, e aí ele dá sinais de que está arrependido, sente tristeza por seu pecado e quer o perdão de Deus. Vocês conseguem observar isso no Salmo? Quando ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Porque se ele fosse um pecador que perdeu a sua salvação, porque quando perde é porque nunca tem, né? De fato, ele não ia procurar mais o Senhor Deus, mas ele está procurando o Senhor Deus, ele está dando sinais de tristeza. Então ele quer restituir na realidade o quê? A alegria da sua salvação. Aqui, meus irmãos, nós já temos uma lição muito preciosa que nós podemos aprender. Quando nós tropeçamos, quando nós fazemos o que não devemos e começamos a se sentir assim, como esse autor, lá no fundo do poço, nas profundezas, a nossa primeira reação é nos escondermos de Deus. Isso vem lá do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam, né? E hoje, como nós somos descendentes, né, de Adão e Eva, quando a gente peca, a gente procura também o quê? Se esconder de Deus. Mas o autor desse salmo está nos ensinando o quê? Que nós não devemos nos esconder de Deus. Nós devemos o quê? Buscar a Deus quando nós tivermos com algum problema. Mas esse homem aqui, olha, ele clama das profundezas. Ele não deixou as profundezas impedirem a sua busca por Deus. Você deixa, né, de procurar a Deus quando está numa situação parecida com a desse autor, com algum problema, com alguma situação de pecado? Se for esse seu caso, meus irmãos, reflita nesse salmo que você vai ver que o verdadeiro crente, o crente que já é salvo, a atitude que nós devemos ter é a de buscar a Deus. Martinho Lutero, ele escreve assim, olha: quanto mais profundamente o homem desce em si mesmo, mais claramente vê que sua esperança está somente em Deus. Martinho Lutero aqui, ele é um dos leitores, né, que mais gostava desse salmo por conta disso. Por quê? Todos somos pecadores. Mas nós, no nosso pecado, meus irmãos, a gente tem que buscar a Deus, porque ele diz, olha, quanto mais profundamente o homem desce em si mesmo, mais claramente vê que sua esperança está somente em Deus. É no fundo do poço que o salmista percebe que nada mais pode sustentá-lo, somente o Senhor. Então esse salmo aqui, esse autor aqui, ele está ensinando para nós um arrependimento genuíno, né? Ele começa quando nós percebemos a profundidade da nossa miséria. E aí eu quero ler no Salmo 51, no verso 17, se os irmãos quiserem acompanhar, Salmo 51, verso 17, que nós não lemos aqui, apesar de termos lido o Salmo 51, só 2 porções, né? Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado, coração o quê? Compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Olha aí, se você está passando por uma dificuldade, se você está no fundo do poço, aqui está a solução.
O Senhor Deus está prometendo na sua palavra, olha, que se você tem um espírito quebrantado, compungido, o Senhor Deus não lhe desprezará, não nos desprezará, né? Mas tem um outro ponto importante aqui nesses 2 versículos, que é a oração do salmista, ela é uma súplica. Veja bem, ele diz assim, ó, no verso 2, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos teus ouvidos às minhas súplicas. Súplicas é uma palavra que carrega um pedido de socorro, né? De alguém que sabe que não merece resposta. Eu creio que todos os irmãos aqui já passaram por uma situação, quando você recorre à súplica, é porque você não tem mais nada o que fazer, você já está desesperado mesmo, e você só pode suplicar. E quando você suplica, você não tem direito de nada. O que lhe derem está de bom tamanho, né? Então, quando suplicamos a alguém, nós nos colocamos em uma posição de total dependência e de não merecimento, porque a súplica, ela já revela que nós temos consciência de que não merecemos nem ser ouvido, que dirá atendido, né? Então, a súplica, ela é o último recurso do desesperado. Ele chegou a um ponto que não tem mais o que negociar, não tem mais o que exigir e o que reivindicar. Só lhe resta, então, o quê? Suplicar. E é o que o nosso salmista faz, né? Na realidade, a mensagem aqui é o que Deus deseja de nós quando nós caímos em pecado, e que é que nós nos arrependamos daquele pecado e que nós o procuremos para que recebamos o perdão. Essa oração, então, é uma oração de alguém que está verdadeiramente arrependido, está procurando a Deus em uma atitude súplice das profundezas em que ele se encontra. Deus, meus irmãos, com certeza, Ele está pronto a nos atender quando Ele percebe o nosso arrependimento, né? Um arrependimento verdadeiro em nosso coração. Vocês querem ver isso? Vamos ler no Salmo 34, o verso 18 e 19. Essa promessa que o Senhor Deus nos dá quando nós realmente nos arrependemos e quando nós temos um coração que está desesperado pela resposta do Senhor. Salmo 34, verso 18 e 19 diz assim, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração o quê? Quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Aí olha a bênção que tem para nós aqui. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de algumas o livra. É isso que está escrito aí? Mas o Senhor livra daquelas mais simples. É isso que está escrito aí? Mas o Senhor de todas, olha só como está aí, de todas o livra. Então, por isso que eu citei aquele autor lá no início. Não tem, meu irmão, pecado maior do que a graça do Senhor. Seja qual for o nosso pecado, seja qual for a dificuldade que nós estejamos passando, o que o Senhor promete aqui na sua palavra é que se você se arrepender verdadeiramente, genuinamente, se o seu coração está contrito, quebrantado, Ele está prometendo aqui, o Senhor vai livrar você dessa situação, vai nos livrar dessa situação. Vamos então para o verso 3 e 4, senão nem às 8 eu acabo, vai lá para as 9, né? É o segundo ponto. O segundo ponto, então, nós temos aqui o que nós chamamos de o argumento que o autor usa nessa oração que ele está fazendo para Deus. E isso está no verso 3 e 4. Eu vou ler o verso 3, os irmãos leem o verso 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que esse tempo. Olha que promessa nós temos aqui, meus irmãos. Essa é uma parte muito importante da vida de oração. Por quê? Nós suplicamos, nós colocamos diante de Deus totalmente dependente deles, mas Deus nos convida a argumentar com Ele. Opa, será que a gente pode argumentar com o Senhor Deus? Aí eu trouxe aqui, do autor chamado Tim Keller, que eu acho que todos conhecem, que já faleceu. Ele tem um livro chamado Oração, e eu trouxe de lá 2 conceitos de oração que vai nos ajudar a entender o que o autor está dizendo aqui, né? O primeiro conceito de oração que o Tim Keller traz, ele diz assim:
A essência da oração é manter uma conversa com Deus. Olha aí. Uma conversa. Se é uma conversa, as duas pessoas falam, né? Senão não é uma conversa. Então eu falo com Deus e Deus fala comigo. Então como é que se dá isso? A gente ouve a voz de Deus? Será que ouvimos? Mas o Tim Keller, ele diz que oração é manter uma conversa com Deus. Mas aí ele traz um outro conceito que pelo menos a mim ajudou a entender esse primeiro conceito. Ele diz assim: oração, olha aí, hein? É uma resposta verbal de fé a uma palavra de Deus transcendente e a sua graça. Vamos explicar isso aí? Nessa conversa, quem fala primeiro? Deus. Através de quê? Da sua palavra. E quem fala depois então? Aí sou eu. E essa minha conversa com ele, essa minha resposta para ele, olha, já é uma resposta verbal de fé a essa palavra. Então, esse argumento que o autor vai usar aqui é exatamente isso. Ele vai argumentar com Deus, mas ele vai argumentar, usando a palavra de Deus, a promessa de Deus. Que legal, né? É isso que nós precisamos fazer também, meus irmãos, quando a gente for orar a Deus. É uma conversa, mas nós devemos orar a Ele já respondendo aquilo que Ele escreveu para nós. Ele já falou com a gente, está aqui, ó. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. E aí você pode fazer uma oração, que você vai responder a isso que você acabou de ler, né? Mas voltando aqui isso foi só para a gente entender esse conceito de oração, né? Que é uma conversa, por isso que o autor argumentou com Deus, né? Nós temos aqui 3 argumentos, que ele diz assim, ó: se observares, Senhor, iniquidade, quem subsistirá? Quem subsistirá? Nós lemos aqui durante os louvores, né? Que todos pecaram, né? Que nenhum escapa, né? Então, se Deus, olha, tratasse o pecador de acordo com a sua justiça estrita, ninguém permaneceria de pé. É o que está escrito lá em Romanos 3:23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós temos também, aí eu convido os irmãos para lerem comigo, Isaías, capítulo 64. É apenas um verso. Isaías, capítulo 64, verso 6. Veja que o autor está argumentando com Deus. Ele está dizendo: se observares, Senhor, iniquidade, quem subsistirá? Né? Na realidade, o que ele está falando aqui? Em outras palavras, ele está dizendo isso que Isaías vai dizer agora aqui, ó: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É isso que nós somos, imundo, trapo de imundícia. E é isso que esse autor está reconhecendo perante Deus. Ele está dizendo: Senhor, se tu observar pecador, matar todo mundo, porque eu sou pecador, todos somos pecadores. Tu disseste isso na tua palavra. Olha o argumento dele, a resposta à oração, né? Deus, ele é santo, justo e verdadeiro, e por isso tem que castigar todos aqueles que praticam a iniquidade, porque ele não pode contemplar o mal, não pode conviver com o pecado. A santidade de Deus, ela exige que todo pecador seja castigado e que a pessoa que peca seja destruída. Todos sabemos disso, né? Augusto Nicodemos, nesse livro, eu trouxe uma citação dele aqui. Ele diz assim, como se ele estivesse conversando com Deus, né? Se o Senhor for tomar nota, ponto a ponto disso, detalhe por detalhe, e castigar-nos de acordo com as nossas iniquidades, ninguém vai sobreviver diante de ti, a raça humana será extinta. Aí ele diz: é isso que o Senhor quer? Olha que coisa, né? O salmista argumentando com Deus: é isso, Senhor, que tu queres? Matar todos? Destruir a todos? É claro que Deus observa todos os pecados, iniquidades, transgressões e faltas que os homens cometem diante dele. O salmista, ele não está questionando que Deus tem o direito de fazer isso. Mas, veja bem, se Deus não tiver misericórdia, que vai ser o nosso próximo argumento, a raça humana será completamente destruída.
Então, ao argumentar assim, né, ele está o quê? Confessando a sua culpa. Vocês conseguem observar isso? Quando o autor fala isso, ele está reconhecendo que ele é culpado, que ele é pecador. Ele não está dando desculpa. Eu pequei porque a Eva que me deu o fruto. Não, ele está dizendo, Senhor, nós todos somos pecadores, isso vai acabar com todo mundo, né? E ele está dizendo que no meio desse povo que vai ser destruído porque ele é pecador, ele admite a sua culpa e o seu pecado. Aí a gente vê o segundo argumento, que é muito importante também. Contigo, porém, está o perdão. Isso aí está no início ali do versículo 4, na parte A do versículo 4, né? O perdão, ele está em Deus, meus irmãos, não no homem. Nenhuma penitência, nenhum ritual, nenhuma boa obra, né, pode aplacar a nossa culpa. Nada que nós fazemos pode aplacar a nossa culpa diante de Deus. Creio que todos já sabem disso, né? Lá em Efésios 1:7 diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse no qual aqui está se referindo a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo nós temos a redenção. É essa misericórdia que o autor está apelando aqui, né? Então, meus irmãos, perdoar na Bíblia não significa fazer vista grossa, do tipo não vi nada. Também não significa levar em conta, minimizar, relativizar ou deixar por menos, que acontece muito nos nossos dias, né? Não, deixa para lá, peraí, faz de conta que não aconteceu. Hoje acontece muito isso nos nossos dias, né? Mas o perdão na Bíblia, ele é sempre o resultado de quê? Perdão na Bíblia? De uma transação. Que transação é essa? Está lá em Gênesis, né? Qual foi a primeira desobediência do homem? Qual foi o primeiro mandamento de Deus? Se comeres desse fruto, morrerás. E ali o homem já desobedeceu, né? Então, Deus, ele é justo para que Deus perdoe o pecador, ele tem que ser o quê? Para Deus perdoar o pecador tem que ser castigado. O perdão não é liberado de graça. O pecado, ele tem que ser o quê? Punido. É isso que esse versículo está nos ensinando, né? O sangue derramado na cruz, ele é o preço, né, que Deus pagou para perdoar-nos nos nossos dias de hoje. E aí ele diz, contigo está o perdão. Ele não somente está dizendo, o Senhor tem o poder de perdoar, mas ele também está dizendo que o Senhor tem todos os recursos, né, necessários para que esse perdão seja dado. Finalmente, meus irmãos, nós temos aqui então o terceiro argumento, né? Ele diz assim, e aqui eu acho que é o mais importante para nós, né? Ele diz assim, para que o Senhor Deus o perdoe. Ele diz, para que te temam. Eu vou ler novamente, olha. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ele está reconhecendo aqui que ele é pecador. Contigo, porém, está o perdão. Aí ele está apelando para a misericórdia de Deus. Só que essa misericórdia aqui tem aquela causa e efeito, né? Para que te temam. Ele não está apelando para a misericórdia de Deus simplesmente para ser perdoado, mas tem uma consequência. Qual é a consequência? Para que te temam. O que significa isso? O perdão, gente, ele tem que produzir em nós o que a gente chama de temor reverente. O que é temor reverente? Hoje, assim, eu observo que muitos de nós, eu me incluo, né? Nós somos muito irreverentes, muito irreverentes. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito e pronto. A gente quer que o Senhor Deus faça do nosso jeito e pronto. Enquanto que a Bíblia nos ensina como é que o Senhor Deus quer, como é que Ele gosta, a gente insiste em fazer do nosso próprio jeito. Isso é irreverência. E aqui o autor está dizendo, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então, esse temor aí, ele é o resultado dessa misericórdia de Deus, dessa graça de Deus. Se essa graça que você recebeu de Deus, ela não causar a você esse temor, ela não é uma graça salvadora. Sinto muito dizer isso, tá? A graça, olha, ela não conduz ao relaxamento moral, mas à adoração reverente e principalmente à santidade. A santidade que a gente vai comentar mais à frente. Calvino, ele comenta esse versículo, ele diz assim, o perdão divino
é o maior incentivo para a obediência santa. Mexendo com a nossa santidade, né? Que se o Senhor Deus nos perdoa, o que Calvino está dizendo aqui é isso. Se o Senhor Deus nos perdoa, isso vai causar em nós uma obediência santa. E o que é obediência santa? É andar conforme o Senhor Deus pede que nós andemos, né? Em outras palavras. E aí, olha, o salmista aqui, então, ele está apelando para aquilo que Deus mais preza, que é a própria glória. E aí ele diz assim: Senhor, me perdoa, porque a glória no final será tua. As pessoas, olha, vão temer e honrar ao Senhor. O perdão de Deus, ele não leva a uma vida dissoluta. O perdão não é desculpa para relaxamento, mas impulso para santidade. E aí, mais uma vez, eu vou citar um autor, um teólogo chamado John Owen, e eu quero que os irmãos gravem isso que ele está falando aqui. Ele diz assim, olha, a graça, nós falamos de graça lá no início dessa exposição, né? Ele diz assim, a graça que não nos leva à reverência nunca foi verdadeiramente compreendida. Então, se você acha que o Senhor Deus está lhe abençoando, se você acha que o Senhor está recebendo graça de Deus, mas essa graça não causa em você esse temor reverente, essa vida de santidade, essa obediência à palavra do Senhor, você não entendeu o que é a graça de Deus. É isso que John Owen está dizendo aqui, e eu concordo com ele. Tá? Vamos correr. Ponto número 3, a espera pela resposta de Deus. Está no verso 5 e 6. Ele diz assim, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. O que nós podemos aprender desses dois versículos aqui em relação a essa espera? Veja que o autor orou, argumentou e agora ele está esperando a resposta da oração dele. Então, aqui a gente pode dizer assim, que houve uma virada de chave. Como foi que o autor estava quando ele iniciou essa conversa com Deus? No fundo, na profundeza do abismo, né? Então, ele estava angustiado, ele está com um problema gravíssimo aqui. Mas quando ele diz assim, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, ele virou a chave. Agora ele saiu da angústia para quê? Para o nosso tema, que é a esperança. Agora ele está esperançoso, porque ele está dizendo assim, Senhor, eu aguardo por ti. É o que ele está dizendo aqui, né? Então, em primeiro lugar aqui nesse ponto, ele espera, a espera dele aqui, ela é de todo o coração. Por que ela é de todo o coração? Porque ele diz assim, ó, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Quando na Bíblia você lê que a palavra alma, ela quer representar, meus irmãos, toda aquela força motora que nós temos interior, que envolve mente, coração, alma, sabe aquilo que nós somos, né? Por isso que o Senhor Deus, ele vê o nosso coração, aquilo que nós somos, aquilo é a nossa alma, né? Então, quando ele diz assim, a minha alma o aguarda, ele está dizendo em outras palavras que é o coração dele, a mente dele, toda a força dele está aguardando pela resposta do Senhor. É isso que ele está dizendo. Essa minha alma é uma expressão para dizer que é uma espera sincera, que parte do coração. Primeira coisa. Segundo, ele espera confiando nas promessas de Deus. Como que eu concluo que é nas promessas de Deus? Porque ele diz, eu espero na sua palavra. Está aqui na parte B, né, do versículo 5, né? E também na lei de Moisés, olha, Deus havia prometido perdoar quem se arrependesse. Lá no livro de Êxodo, Deus aparece a Moisés e diz que é um Deus compassivo, clemente, longânimo e que perdoa as iniquidades. Isso está lá em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Então o salmista, ele espera confiando nessa palavra de Deus. Deus prometeu que perdoaria quem se arrependesse. Então é isso que ele está esperando, essa é a espera dele. Em terceiro lugar, essa espera ela é paciente. Ele diz assim, assim como o guarda vigia pela manhã, certa de que ele virá, o crente também aguarda a intervenção do Senhor.
Charles Spurgeon, ele diz assim: a fé verdadeira sustenta a alma na escuridão, apoiando-se somente nas promessas de Deus. Isso é um regozijo para nós, sabermos que é na escuridão que nós vamos demonstrar essa nossa fé verdadeira, como o autor está dizendo aqui. E finalmente, meus irmãos, no tópico número 4, que são os versos 7 e 8, nós temos aqui o fechamento, né? Para mim é a cereja do bolo. Vamos ler aqui? Todos: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, olha só. Primeiro, o autor aqui, ele orou, certo? A gente viu no verso 1 e 2. Depois ele argumentou. Ele fez isso lá no verso 3 e 4. Depois, que foi o que nós acabamos de ver, ele esperou. E aí ele já mudou a chave, né? Ele estava angustiado, aqui ele já está esperançoso quando ele espera. E agora, você sabe o que ele está fazendo aqui? Quando ele diz assim: espere, Israel, no Senhor, ele está pregando. Olha que legal. Ele está pregando para quem? Quem é Israel aqui na Bíblia? É o povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? Somos nós. Então ele está pregando para nós, meus irmãos. Ele está dizendo, ó, espere no Senhor, pois no Senhor há copiosa misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, vamos ver aqui quais são os argumentos que ele usa nessa pregação, entre aspas, né? Primeiro, em Deus há misericórdia. Ele fala no início do verso 7, né? Misericórdia é o que nós precisamos. Nós não precisamos de justiça, vocês concordam? Nós não precisamos de justiça. Nunca peça a Deus que Ele faça justiça, porque se Deus for fazer justiça, Ele vai mandar você para o inferno. Tá bom? Diga: Senhor, misericórdia é só o que quero. Não me trates como eu mereço. Na verdade, me trate ao contrário do que eu mereço. Lá em Lamentações, eu vou apenas ler por causa do tempo, diz assim no capítulo 3, nos versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, essa é a primeira grande mensagem que o autor está usando nessa pregação com o povo de Israel, que serve para nós. Somente o Senhor Deus é misericordioso. Qual é o segundo ponto? Deus perdoa. Ele diz assim: nele há copiosa redenção. Isso está na segunda parte do verso 7. O termo indica, o que significa copiosa redenção? Significa redenção abundante, rica, transbordante. Deus, ele redime, perdoa, recebe pecadores e faz isso com abundância. E aí eu quero que os irmãos leiam em Marcos capítulo 10, verso 45, para a gente entender o que é essa copiosa redenção. Acharam? Então está escrito assim, ó: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de alguns membros da Betel. É isso que está escrito aí? Meus irmãos, olha essa bênção. Ele deu a sua vida em resgate por muitos. Por isso que a redenção é copiosa, porque o resgate é por muitos. Amém, meus irmãos? E aí, olha, eu tenho uma frase aqui do Thomas Watson, que ele escreveu assim: a plenitude de Cristo, ela é maior do que a profundidade de qualquer pecado, porque é uma redenção copiosa, ela é abundante, ela é rica, ela é para muitos. Então não tem pecado que o Senhor Deus não possa resgatar esse servo, né? Então é isso que o Salmo afirma: a redenção, ela é abundante, completa, copiosa, maior do que todo o pecado. E por último, em terceiro lugar dessa quarta parte aqui, ele diz assim: é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ele é o Deus que tem uma aliança conosco, né? O alvo da salvação não é apenas consolo temporário,
mas a remoção completa de todas as iniquidades. Para finalizar, o quarto tópico, tá? Para finalizar o quarto tópico, ainda tem mais coisa ainda. Nós podemos resumir que o Salmo 130, ele é, em última análise, e aqui vem a cereja, né? Um clamor por Cristo. Por que é um clamor por Cristo? Porque Cristo desceu às profundezas da morte. Quem quiser pode conferir depois isso em Efésios 4:9. E ele ressuscitou para nos dar a copiosa redenção. Isso está lá em Colossenses 1:14. Mas eu queria ler com os irmãos Tito 2:14. Livro do Tito, capítulo 2, verso 14. E aí eu vou para a aplicação. Está quase acabando. Vamos ler? Acharam? Olha o que Tito 2,14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Olha aí, ó, toda iniquidade, e purificar para si mesmo. Purificar para quem? Para si mesmo, para o Senhor Jesus Cristo, um povo exclusivamente seu. E agora vem a martelada, né? Já que o presbítero Nazias pediu, eu vou ajudar. Povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aí, presbítero, a pergunta que eu vou fazer é essa, né? Porque ele pediu para nós falarmos aqui dos nossos pecados, né? Será, meus irmãos, que nós estamos... Olha aí, ó. É o Senhor que está falando, não sou eu, né? Ele se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a nossa iniquidade, isso aí todos nós sabemos, e para nos purificar para Ele mesmo, para quê? Para ser um povo exclusivamente seu, zeloso. E a pergunta que não quer calar é: será que nós estamos sendo zelosos na casa do Senhor? Estamos sendo zelosos? Será que a liderança da igreja está sendo zelosa com a sua responsabilidade de conduzir o povo de Deus aqui dentro dessa igreja? Será que os professores da escola dominical estão sendo zelosos em ensinar a palavra do Senhor Deus para todos os membros? Será que a equipe de louvor está sendo zelosa na condução dos louvores, na preparação, na afinação dos instrumentos, na dedicação para cantar para o Senhor e não para si mesmo? Mas nós não estamos fora, não. Será que nós, meus irmãos, como membros da igreja, qual é a nossa função? Qual foi a missão que o Senhor Deus nos deu? Que o Senhor Jesus Cristo nos deu? Ide e evangelizai a todos os povos. Será que nós, como membros dessa igreja, como membro da igreja invisível do Senhor, a igreja em espírito e em verdade, será que nós, como em qualquer lugar que nós estejamos, estamos cumprindo essa missão de evangelizar? Lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá em casa, quando eu estou almoçando, quando eu estou jogando bola, quando eu estou indo para o banho, seja lá o que eu esteja fazendo, eu estou sendo zeloso para o Senhor? A pergunta que eu faço aqui para todos nós, e eu faço com bastante temor, porque eu também tenho que ser zeloso, né? Isso não é aplicação. A aplicação começa agora, né? Eu ainda tenho 10 minutos. Vamos ver se em 10 minutos eu consigo terminar aqui. São só 2 slides. E, aliás, quem quiser depois eu posso repassar tudo que eu falei aqui, tá? Primeira aplicação. Apesar de nós já termos, de certa forma, aplicado tudo que nós já lemos aqui sobre esses 8 versículos, mas eu concentrei em 2 aplicações. A primeira é assim: o crente, ele pode clamar das profundezas. Se nós somos crentes, se nós temos problema, se nós estamos passando por dificuldade, por pecado, seja lá o que for, nós podemos clamar ao Senhor. É isso que ele está nos ensinando aqui, né? Não há, meus irmãos, abismo tão profundo que Deus não possa ouvir. Nós vimos as leituras aqui. Ore, mesmo quando sua alma parecer sem forças. Tem uma frase de um autor que eu não sei quem é, que ele diz assim: quando você
e estiver sem vontade de orar, então você deve orar. Se você está sem vontade de orar, é porque você tem que orar. E tem uma do Augusto de Nicodemos que eu gosto demais. Eu não botei aqui não, mas eu lembrei agora. Ele diz assim: orar é para os fracos, por isso que eu oro. É isso que nós temos que ter no nosso coração, que nós somos fracos e nós precisamos orar. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que nós somos incapazes espiritualmente. Nós somos incapazes espiritualmente de nos achegar a Deus. O crente, ele só se achega ao Senhor por causa do Espírito Santo do Senhor. Porque se depender de nós mesmos, nós somos incapazes espiritualmente. Nós precisamos, meus irmãos, buscar o perdão em Cristo diariamente. Diariamente. Quem aqui já conseguiu passar 2 dias sem se alimentar? Alguém já conseguiu? Eu não consigo passar meio dia, que a perna começa a bambalear e... Imagine 2 dias. O que acontece se você fica 2 dias sem comer? Gente, nós temos 2 naturezas, meus irmãos. Nós temos a natureza carnal e a natureza espiritual. E a gente sabe alimentar muito bem a carnal, não sabemos? E a espiritual, onde é que ela fica? Se você não alimenta a sua natureza espiritual, ela vai definhar também. Ela vai definhar. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor diariamente. A alimentação é isso aqui, olha. É a oração. É a queda diante do Senhor Deus. É isso que esse salmo está nos ensinando. E aí, vem a conclusão dessa parte, né? A graça, olha só, hein? Ela não apenas perdoa. A graça do Senhor, ela não apenas perdoa. Ela transforma, ela restaura e ela produz santidade. Foi aquilo que eu falei no início. Tudo na vida vem do Senhor Deus, menos o pecado, é claro. Até quem não é crente, é o Senhor Deus que dá inteligência. O sol é para todos, né? Não tem uma frase assim? Para os pecadores e para os crentes e para os não crentes, que pecador todo mundo é, né? Mas tem uma diferença da graça, meu irmão. A graça comum e a graça salvadora. Então, se nós estamos falando aqui de graça salvadora, que é o que o autor está nos ensinando, ela tem que transformar a nossa vida. Vocês acham que esse autor aqui foi transformado ou não? Vocês acham que ele foi restaurado ou não? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos dessa graça do Senhor. Como que nós sabemos se ela está abundante em nossa vida? Se nós nos transformamos, se nós nos restauramos, se nós produzimos o quê? Santidade. Essa é a frase. Charles Spurgeon, ele tem uma frase muito boa também que reflete o que nós somos. Ele diz assim: quando você se sentir totalmente indigno e desprezível, você atingiu a verdade. Então você quer descobrir o que é a verdade? Basta você se sentir totalmente indigno e desprezível. Isso aqui, claro que humanamente falando, né? Mas tem outras 2 frases, uma de Nicodemos e uma de Matthew Henry, que eu quero falar para vocês. A de Nicodemos diz assim, olha: não há nada mais importante na vida do crente do que receber o perdão de pecados. Pode nos faltar tudo nessa vida, o pão de cada dia, a saúde, os amigos, mas o perdão de pecados é a coisa mais importante para a nossa existência. E Matthew Henry diz assim: o perdão, ele é o fundamento da religião verdadeira. Mesmo nas profundezas, o crente pode esperar, pois Deus é abundante em misericórdia. Amém, meus irmãos? E aí, para a gente finalizar, a segunda aplicação, e é o tema da nossa exposição, que é a esperança para nós, né? Nós devemos viver na esperança da redenção completa. O que é a redenção completa? Você sabe o que é a redenção completa? Cristo, ele já nos libertou da culpa do pecado, né? Quando o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, aquela culpa que nós tínhamos do pecado, lá do Gênesis, já fomos libertos disso aí.
Mas ele também, o Senhor Jesus Cristo, nos libertou da escravidão do pecado. E o que é a escravidão do pecado? Nós continuamos pecando, mas nós não somos mais escravos desse pecado. Quando você peca e não se sente mal com isso, eu tenho uma triste notícia para lhe dar: você ainda é escravo do pecado. Agora, quando você peca e você se sente mal, seu coração começa a se contrir, você começa a ficar triste e abatido, isso é um bom sinal. É um sinal de que você não é mais escravo desse pecado. E aí, essa redenção completa, se a gente for estabelecer ela em 3 etapas, a gente está falando aqui de justificação, né? Quando o Senhor Jesus nos justificou, é quando nós fomos regenerados e convertidos, perdemos a culpa do pecado, né? E aí nós entramos na segunda fase, que é a santificação. E essa santificação é então quando nós não somos mais escravos desse pecado. A nossa luta agora aqui é contra esse pecado, né? Eu não trouxe aqui, mas tem uma frase de Charles Spurgeon, que eu gosto demais das pregações de Charles Spurgeon. Ele diz que nós devemos viver uma vida habitualmente santa. O que significa viver uma vida habitualmente santa? Eu vou resumir nas minhas palavras, tá? É que você tem que pecar menos no seu dia a dia, né? Se você tem 10 horas durante o dia, você não pode pecar durante 9 horas, senão tu não é habitualmente santo, certo? Mas enfim, Cristo nos libertou da culpa e da escravidão do pecado, e um dia Ele retornará e nos libertará da presença do pecado, que é a redenção completa, que é a glorificação, amém? A esperança, meus irmãos, a esperança futura, ela sustenta o crente no presente. E aí eu vou finalizar, peço que todos abram em Hebreus, agora é para finalizar mesmo, Hebreus capítulo 9, verso 28. Hebreus capítulo 9, verso 28. Todos encontraram? Vamos ler? Vamos ler junto? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. É essa, meus irmãos, a nossa esperança, a salvação completa. Quem está ansioso para que o Senhor Jesus Cristo retorne? É isso que nós devemos ter em nosso coração, meus irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos fazer uma oração? Poderoso, soberano Deus, Pai amado, nós te rendemos graças, Pai, mais uma vez, por esse privilégio que temos de ouvir, Pai, a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Queremos pedir, Pai, que o Senhor não se afaste de nós. Queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo prevaleça em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, e que possamos sempre, Pai, desejar Te conhecer cada vez mais, desejar Te agradar, desejar, Pai, Te glorificar em tudo aquilo que fazemos, seja dentro da nossa igreja, seja na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso lazer, Pai. Que o nosso alvo seja agradar-Te, seja glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.